29º Seminário de Iniciação Científica. Projeto Idoso com Doença Renal Crônica, Clínica Terapêutica, Prevenção e Políticas Integradas para a Rede de Saúde. Acadêmica de Enfermagem, Suzana dos Santos da Rosa. Orientadora, Professora Doutora Carina Silveira de Almeida Hammerschmidt. Objetivo do estudo: rastrear os riscos de violência contra idosos com doença renal crônica em tratamento hemodialítico. Método: estudo quantitativo exploratório descritivo, que foi realizado em um hospital universitário do sul do país. A coleta de dados foi realizada por meio de instrumento, elaborado através de dados clínicos dos participantes, mini-exame do estado mental e instrumento Roalex-Singstock Elder Abuse Screening Test. Participaram do estudo 16 idosos, sendo 9 do sexo feminino e 7 do sexo masculino. Dos idosos participantes, todos alcançaram a pontuação necessária pelo mini-exame do estado mental. As principais doenças pré-existentes encontradas foram diabetes e hipertensão. Para a identificação da pontuação obtida para o risco de violência entre os idosos, foi utilizada a escala Roalex-Singstock Elder Abuse Screening Test, que aborda um total de 15 questões, na qual um ponto é somado para cada questão afirmativa, exceto as questões 1, 6, 12 e 14, na qual o ponto vale para a resposta negativa. Quando questionado sobre ter alguma companhia para fazer compras ou ir ao médico, 94% dos idosos relataram ter companhia. 75% dos idosos relataram estar ajudando a sustentar alguém. Diante desse resultado, alguns autores relatam que a situação de dependência financeira entre pais e filhos pode gerar uma vulnerabilidade ao idoso para sofrer violência. 69% dos idosos relataram muitas vezes se sentirem tristes ou sozinhos. Estudos demonstram que o domínio de qualidade de vida pode ser influenciado pelo bem-estar físico, psicológico, social e espiritual, e que os idosos em tratamento hemodialítico possuem baixa qualidade de vida. Os pacientes em hemodiálise vivenciam durante o tratamento estressores psicossociais, que podem aumentar o risco de sintomas depressivos. Quando questionados sobre alguma pessoa tomar decisão em sua vida e sobre se sentirem desconfortável com alguém de sua família, 69% dos idosos apresentaram resposta negativa. Quando questionados sobre a capacidade de tomar seus remédios e ir aos lugares por conta própria, 44% dos idosos relataram não conseguir realizar essas atividades. Este dado chama atenção, pois alguns estudos relatam que a incapacidade para realizar atividades também é considerada um fator de risco para a violência. Sobre sentir que ninguém o quer por perto, 87,5% dos idosos apresentaram resposta negativa. Sobre alguém da família beber muito, 69% dos idosos apresentaram resposta negativa. A maioria dos participantes relatou não ter ninguém na família que obrigue a ficar na cama e dizer que está doente. Quando questionados sobre alguém obrigar a fazer algo que não queria, a maioria dos idosos apresentou resposta negativa. Entre os participantes, a maioria relatou que alguém já pegou algo de seus pertences sem o seu consentimento. Também, grande parte demonstrou confiar na maioria das pessoas de sua família. Quando questionados sobre alguém dizer que causa muitos problemas, 75% dos idosos relataram resposta negativa. Todos os participantes relataram ter liberdade para ficar sossegados em casa quando vontade. Sobre alguém ter tentado machucá-lo ou prejudicá-lo recentemente, 12,5% dos idosos relataram que sim, e 87,5% dos idosos relataram que não. De acordo com a escala Roalex-Singstock Elder Abuse Screening Test, dos 16 idosos participantes, 8 apresentaram resultado igual ou menor que 2 pontos, enquanto 12 apresentaram 3 ou mais pontos, indicando algum risco de sofrer violência. A média geral dos scores obtidos pelo instrumento foi de 4,31 pontos, com destaque para os idosos do sexo masculino, que apresentaram a média mais alta. Na maior parte das pesquisas, o sexo feminino demonstrou ser mais vulnerável. Porém, existem pesquisas que o sexo masculino também é vulnerável, visto que em alguns casos o gênero pode ser influenciado pela cultura ou pelo fato de que os homens pudessem ter mais facilidade para relatar o abuso. Independente da forma de violência sofrida, grandes traumas são acometidos ao idoso. Os danos causados
causados pela violência podem influenciar até mesmo seu tratamento, no caso do idoso em hemodiálise, visto que podem afetar sua condição clínica de saúde. Neste estudo, podemos identificar que os idosos com doença renal crônica em tratamento hemodialítico de um determinado hospital apresentaram risco de violência física, psicológica, negligência e financeira por terceiros. A violência pode trazer danos à qualidade de vida e condição clínica. Com isso, torna-se necessário o rastreamento dos profissionais para detectar os sinais de abuso, além da educação e saúde dos mesmos para a temática e intervenções a serem realizadas. Obrigada.